Olá, sou Maíra Medeiros, diretora pedagógica do EPA, e hoje eu vim aqui falar do nosso início do segundo bimestre. Desde a semana passada, que nós, na verdade, da semana retrasada, que a gente já começou a pedir para que os pais fossem buscar os módulos, e aí do final da semana passada para o início dessa, cada turma, dentro do seu processo, de que vinha no seu caminhar, começou a utilizar o segundo módulo, que isso é a representação do segundo bimestre. Para os alunos do primeiro ao quarto ano, que questionam como é que vai ser a avaliação. A avaliação, já foi feita a avaliação mensal, que a avaliação mensal ainda estávamos na escola de português e de matemática, mas as outras disciplinas, e aí também as provas bimestrais, nós fizemos da seguinte maneira, com trabalhos pedagógicos, do qual vocês estão fazendo com a nossa criança, tirando foto e colocando no grupo do WhatsApp. Dessa forma, a gente está imprimindo e entregando às professoras. Elas vão ler com cautela, vão corrigir e vão avaliar. Isso tem como avaliar? Estamos dentro de uma pandemia. E dentro de uma pandemia, a escola tem algumas coisas que são abertas para que não prejudique o andamento do aluno. No segundo bimestre, nós iremos pontuar vários trabalhos, só que desta vez com mais tempo. As meninas vão dando as aulas, vão passando os trabalhos e vão dizendo qual a pontuação deles, para que daí depois a gente possa juntar. Algumas turmas já vai ter condição de ir para o aplicativo Clipe Escola e lá mesmo nós também iremos fazer as provas, as avaliações dentro do próprio sistema. Tia, e as notas? Quando você vai entregar? Tenham calma, é um processo devagar porque as tias estão trabalhando com gravação de aula, acompanhamento de grupos, algumas já estão nas aulas online, via Google Meet. Então, a gente tem que ter calma nesse processo. Elas já terminaram as provas mensais, que foi aquela época, elas já tinham avaliado, mas esses trabalhos nós estamos entregando a ela até o final de semana, a cada professora, onde elas vão colecionar de cada aluno e depois disso elas vão corrigir para que a gente possa entregar a vocês lá na escola junto com o boletim. A gente pede que vocês deem uma prioridade nos horários que a gente está trabalhando, que é no horário da tarde, que o aluno tenha algum eletrônico para ele, principalmente do primeiro ao quinto ano. Por quê? Para que ele possa ter esse contato com o professor. Nós estamos trabalhando os alunos e já vamos colocando eles, assim que a gente sente eles preparados, no aplicativo, que são para as aulas do Google Meet. O quinto ano já está, e agora vai entrar o quarto ano. Então, nos processos, a coordenação vai acompanhando e vai colocando eles para que eles possam fazer esse trabalho junto com o professor, coordenação e pais. Tia, meu filho está lá no grupo, está participando da aula. Eu estou falando do primeiro ao quinto ano. Mas ele tem vergonha de falar. Tudo bem. Sinaliza a gente para que a gente possa fazer com que o professor vá fazer esse acompanhamento a ele. Mas ele pelo menos tem que responder a chamada. Ele tem que estar ali acompanhando, olhando. E nesse processo, a professora, ela não tem condição de atender todos no privado. Por isso que a gente diz assim, tudo que for de trabalho, coloca lá no grupo. O que for de atividade, coloca lá no grupo, porque o grupo é como se fosse a sala de aula deles. Não tem importância se tiver errado e elas tiverem que corrigir. Isso faz parte do processo. Agora, aqueles alunos que têm uma certa dificuldade de timidez, de se colocar perante os demais, aí é mais fácil da gente acompanhar, porque vai ser 1, 2 ou 3 no máximo. Então, assim, a gente precisa concentrar as informações lá. E a gente precisa saber quem são as crianças que estão participando da aula. É importante demais a gente não deixar o aluno de fora. O MEC, ele regularizou as aulas online, à distância. E a criança ela não pode ficar fora da escola e nós não temos data de voltar. Vamos lá que eu diga assim, gente, amanhã a escola vai abrir. Quanto de vocês vão levar as suas crianças? A gente sair de casa para retornar com shopping aberto, com restaurante aberto, com centro aberto, não significa dizer que a doença acabou. A gente está fazendo isso por questão econômica, mas não por questão de saúde.
Então, a gente não pode imaginar nem querer que esse processo corra, seja mais rápido do que ele pode ser. Quando volta? Quando volta? Gente, não tem data de retorno. A gente volta hoje, daqui a mais 2, 3, 4 dias um professor aparece com Covid. Fecha-se as portas da escola novamente. Então, enquanto a saúde não descobrir maneiras de como não só prevenir, mas como tratar, a gente não pode estar com a escola aberta. Então, assim, não tenho essa ânsia. Ah, tia Maíra, é muito difícil essa maneira de trabalhar com a criança EAD. Gente, esse é o mundo deles. O nosso colocado de goela abaixo, né? De uma forma bem vulgar, né? Mas para eles não. Esse é o mundo deles. Eu estou fazendo mestrado. E na aula de mestrado que nós tivemos, quantas pessoas tiveram dificuldade no Google Meet? Né? Muitas pessoas desligando, o microfone ligava, aí a câmera tirava, aquela complicação toda. Mas a gente fez uma implantação no 5º ano que foi maravilhosa. Por quê? Porque é o mundo deles, não é o nosso mundo, é o mundo deles. Nós vamos ter que nos adaptar rapidamente, mas eles já estão adaptados. Tia Maíra, meu filho é da educação infantil, ele não tem condição de assistir aula lá, porque aquelas aulas da tia. Mãe, assista você primeiro, aí ali você vai ver como trabalhar a criança. Infelizmente, esta é a nossa realidade. A escola não está parada porque achou bonitinho ser EAD. Nós, diferentes de algumas escolas, estamos buscando a cada dia melhorar para que vocês não parem com a educação do filho de vocês. Não sendo por questão financeira, né? Porque algumas estão sofrendo muito financeiramente e precisam tomar essa decisão de tirar o filho da escola. Como eu falei, não sendo por questão financeira, que muitos estão sofrendo e que precisam tirar para não ficar com uma despesa maior do que já está tendo. Não sendo por isso, não existe outra possibilidade. Não existe a possibilidade de uma escola estar aberta presencial. O que existe a possibilidade é de que as escolas se adaptem a esse novo processo, a esse novo padrão. Então, não tem como dizer que, não tia, eu vou tirar porque eu não estou gostando desse processo. Chegue junto da gente para que a gente possa cada vez mais buscar alternativas. Porque uma maneira que a gente vai ensinar um não é a maneira que vai ensinar o outro. Isso, inclusive, é uma realidade dentro da sala de aula. A gente tem a aula para todos, mas a gente tem um específico também. Porque uns aprendem de um jeito, outros aprendem de outro. Mas a gente não tem outra realidade a não ser esta. A escola, ela precisa ser à distância. Se eu disser a vocês que eu estou desesperada junto com o Fábio para abrir a escola, eu vou estar sendo irresponsável. E olhe que os nossos investimentos, eles têm sido altíssimos, porque a gente tem que adquirir, está adquirindo notebook, webcam, vendo maneiras de editar os vídeos melhores. A gente precisa comprar, montar os estúdios, luz, celular, né, internet. Então, assim, a cada dia a gente vem se adaptando. Então, dizer a vocês que é a melhor opção para a escola, por isso que eles estão conformados, não. A melhor opção neste momento é a segurança dos nossos filhos, dos meus filhos, dos seus filhos. Eu estive na escola essa semana porque eu estou trabalhando mais home office, né, por questão de saúde de uma das minhas crianças. E também o trabalho ele começa às 7 da manhã e vem acabar às 19, porque eu desligo o telefone e o notebook, senão ele não para. Porque trabalho se tem para ser feito, né? Como vocês sabem, é uma nova adaptação, é uma nova proposta pedagógica. E eu venho acompanhando essa nova proposta pedagógica, venho fazendo, não deu certo, modifica. Esse deu certo, dá um passo a mais. Venho participando disso ativamente. Mas aí eu estive na escola e eu voltei muito chorosa. Muito, muito, muito chorosa. Primeiro que eu achei que o prédio estava falando comigo, as paredes estavam dizendo assim, eu estou só. Né? Apesar que em cada sala tinha uma tia trabalhando, recortando, fazendo, a outra tia filmando, a outra tia aprendendo a ter habilidades que não foi preparada na faculdade, mas está buscando. Então, aí nesse meio todo, eu senti falta do barulho das nossas crianças. Senti falta da gritaria, do chororô, da reclamação, da birra, dos beijinhos, do tio eu te amo.
Vocês não sabem o quanto fica um vazio sem as nossas crianças. Enquanto as casas de vocês estão cheias, como a minha está, lá está um vazio imenso. Quando a gente trata com um adolescente é diferente, porque o adolescente ele está ali envolvido, os meninos estão sempre falando, e eles vão para o WhatsApp, e eles vão para o Meet, e eles vão para o Clipe Escola, e eles se movimentam. Eles têm mais autonomia, mas mesmo assim a gente sente falta deles, né? Aí um se aborrece, sai do grupo, parece até que ele saiu da sala de aula, vai lá o professor Juliano, contorna a situação. Eles arengam pelo WhatsApp fielmente quando eles, um diz, eu não perguntei, aí o outro, eu não perguntei, quem mandou você falar? Procure o seu lugar. Gente, isso é coisa de adolescente, de criança, e que a gente não pode tirar deles. Eles precisam vivenciar isso, porque se pra gente tá difícil, eu avalio para eles. Eu perguntei a uma mãezinha, podemos ligar para fazer uma videochamada? Ela disse, tia, faça não, porque ela não quer nem ouvir falar da tia, de tanta saudade. Então, assim, a gente sabe que é tudo muito diferente, mas nunca nós decepcionamos vocês. A gente sempre busca a melhor maneira de trabalhar com os filhos de vocês. Então, neste momento, esta é a nossa opção, estamos buscando fazê-la da melhor maneira possível. E precisamos de vocês. Além do que, é um vínculo, gente. Quando a gente... eu trabalho o dia todo, faço um sacrifício imenso para fazer as atividades com os meus filhos pequenos. E eu sei que essa é a realidade. Essa semana eu estava dividindo isso com a turminha dos meus filhos, que é o Jardim 2 da tarde. É muito difícil fazer as atividades quando a gente está em home office, quando a gente está preocupado com a doença, preocupado com o dinheiro, preocupado com aquelas pessoas que dependem da gente, preocupado de não faltar nada na nossa casa, preocupado com o hospital, que se a gente precisar, será que a gente vai ter? Então, tudo isso faz com que a gente saia de perceber a beleza que é a gente ter a oportunidade de educar os nossos filhos. Vocês estão com eles dentro dessa nova proposta de trabalho como se estivessem fazendo tarefas de casa. Então, fazendo tarefas de casa, isso já era uma obrigação de vocês. Isso já era um acolhimento de vocês. Essa semana, os meus filhos começaram a ler. E que alegria eu tive. Aí fui falar com a tia Camila. Tia Camila, eu fiquei tão feliz porque meus filhos leram. E ela disse assim, tia Maíra, eles já estavam lendo. E eu não tinha a oportunidade de acompanhar, de ver, de fazer a tarefa, sempre dependia das meninas. Então, assim, vamos perceber que nesse momento eles estão precisando da gente. E aquilo que a gente precisa dar é ter apenas um pouco de paciência para que a gente possa fazer com que eles decolem nesse processo. Que eles possam perceber que não são as aulas de musiquinha que vai nos levar ao crescimento, mas eles compreenderem que tem responsabilidade, que a vida deles não pararam, que eles estão ali aprendendo, que eles estão ali com a mamãe, com o papai, com a vovó, com a titia, com a madrinha, com a vizinha, com quem quer que seja, mas que vocês não desistiram do trabalho deles, que é a escola. Eu lembro quando eu era pequena, estudar no colégio Nossa Senhora do Amparo, e uma determinada vez, em determinadas aulas, mas me marcou muito quando eu aprendi que a minha profissão era ser estudante. E eu achava aquilo o máximo, porque minha mãe era professora, meu pai contador, e eu era estudante. Então, assim, não tire o direito deles, que é de estudar, que é de se sentir pessoa, de se sentir gente. E um ano interfere demais na vida da nossa criança. Ah, tia Maíra, mas se ele não compreender... O ano que vem, vamos ter esperança. A gente vai conseguir trabalhar nas dificuldades daqueles que não conseguiram avançar o suficiente, né? Mas não vamos desistir. Nem eu desisto de vocês, nem vocês desistem das nossas crianças. E a gente segue firme juntos, esperando que tudo isso passe com fé em Deus, com esperança de dias melhores. Fiquem com Deus, espero ter ajudado, mas se tiverem algumas perguntas que por acaso, porventura, não tenha respondido, podem mandar no meu WhatsApp e quem sabe aí eu faço outro vídeo respondendo ou já respondo lá mesmo no WhatsApp. Fiquem com Deus, tá? E que em breve estaremos juntos.